bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a nossa conversa será com uma dupla. Uma dupla que é o professor Mário Zemes. Eu disse rápido, tá vendo? Eu não esqueci rápido. Acertou, conseguiu não errar. E a Misaele. Nós vamos falar sobre o projeto Sanfra, né? Ele que é professor do Colégio Estadual Humberto Mendes. E esse projeto está sendo muito interessante, minha gente. Ele está sendo desenvolvido lá no Colégio Estadual Humberto Mendes. Seja bem-vindo, professor. Obrigada. Seja bem-vinda, minha querida. E aí, vamos conversar? Como Vamos é? lá. Então, Sanfra é uma iniciativa que nasce na escola, exclusivamente na escola, né? Não houve um incentivo externo, enfim, é uma ideia, a gente sempre frisa isso, é uma ideia de um estudante em transmitir eventos ao vivo, eventos esportivos dos times da escola. Só queria que os colegas vissem aquele ao vivo, né, de amistosos, enfim, que a gente já gravava, né, já tem esse hábito de gravar conteúdos na escola de longa data, e ele queria, professor, que a gente não transmitir ao vivo os amistosos do time da escola, do futsal, principalmente do vôlei. Bom, vamos lá. Então, tudo surgiu a partir desse desejo de um estudante fazer ao vivo na escola, a partir de pequenos equipamentos que a partir do celular a gente vai transcorrer isso ao longo da nossa conversa, mas acho que tudo parte do desejo do estudante fazer algo que ele não tinha feito. Certo. Aí, no caso, e o objetivo principal é esse, no caso, é fazer a transmissão de eventos esportivos Sim, então, e amadores, né? Isso. eventos esportivos amadores em qualquer modalidade esportiva, em qualquer ambiente, com praça esportiva, como a gente chama, desde ginásio a campo de futebol, estádio de futebol, como a Sampaio, né, como você é aqui em Palmeira, e aprimorar esses modelos. A gente chama que o nosso modelo inicial a gente trata como MVP, que é o modelo, é o mínimo produto viável, né? Isso no empreendedorismo é muito comum nessa linguagem. Então a gente começa com o celular, em um tripé, e depois a gente tem um outro modelo muito mais completo que já vem com narração, comentário, repórter de campo, com 5 câmeras transmitindo cada um num ângulo diferente, com vinheta, com propaganda de anunciante, um monte de coisa. Já virando uma transmissão um pouco mais profissional. Uma equipe, minha gente. Uma equipe. São quantos alunos? 16 alunos. 16 alunos que vão para a prática da transmissão divididos em 4 grupos, cada um pega um turno distinto. Então, por exemplo, o grupo do sábado de manhã não é o do sábado da tarde, que não é o do domingo de manhã, que não é o do domingo da tarde. Fora isso, a gente tinha 2 alunos que estão terminando o terceiro ano agora, que eram exclusivos da pesquisa e do conteúdo, que a gente chama de conteúdo off, né? Que era aquele que era gravado para fazer inserção na programação. Certo. E o professor, você está como professor coordenador e tem mais outro colega professor? Sim. Nós temos 2 colegas, uma professora, a professora Luana, língua portuguesa, que vai nos ajudar. Já nos ajudou em alguns processos seletivos internos, enfim, e vai ser muito importante agora nessa reta final da conclusão da pesquisa. Em que sentido? Nós precisamos protocolar tudo que é feito. Uma vez que nós somos um projeto de pesquisa, não basta que nós façamos transmissões ao vivo e não tragamos um retorno científico. Sim. Então, qual é a lógica da presença da Luana, professora de língua portuguesa, nesse projeto? Nós precisamos desenvolver artigos científicos e principalmente Redação, né? protocolos que façam com que as pessoas entendam como é o nosso processo de transmissão ao vivo, inclusive para minimizar erros futuros. Agora, é sempre... Um outro professor, Fábio, que é um professor de matemática, de exatas, que tem um conhecimento muito grande de informática e que nos ajuda muito na compreensão dessa relação com a internet. Porque já que a gente está falando de ao vivo, então assim, é fundamental a presença dele, não só para a compreensão de como funciona esse processo de transmissão ao vivo via internet, mas também como a aquisição e a compreensão dos equipamentos de informática, que basicamente é a nossa estrutura. Agora, eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer outra aqui Claro. até agora. Se bem que, assim, a gente tá lidando com uma equipe, um grupo jovem. Sim. E hoje em dia o pessoal, nessa questão de internet, tá bem desenrolado. Porque eu mesmo tenho um sobrinho de 8 anos, inclusive, cheiro já aqui, eu vou botar esse corte para ele. Boa. Que eles conseguem, assim, já como é que se diz, se atualizar, já consegue se informar e manusear tudo esses equipamentos, porque, como você disse, são vários equipamentos. Isso está na pesquisa também, porque assim, é um novelo que se a gente for desenrolar, ele não para. A pesquisa ela tem vários
vários vieses, assim. Um deles é justamente essa relação dessa geração com a internet e do quanto ela está, apesar de mergulhada na familiaridade com esse processo de transmitir ao vivo, principalmente pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, e fazer vídeos para o TikTok, o Kawaii, enfim, essas plataformas mais novas, não há uma relação direta com a comunicação mais formal, com a comunicação preocupada com a informação. Então, é isso que o projeto também tenta abordar. É que existem princípios éticos, existem princípios de compromisso com a informação apurada. Então, assim, por mais que a gente trabalhe com conteúdo esportivo, a Misael só vai trazer informação se ela apurar primeiro com os técnicos, com os dirigentes, com os jogadores, para que a gente mande essa informação para quem está em casa com uma credibilidade maior. Não é simplesmente ligar a câmera e estamos ao vivo e vamos fazer o que dá na telha. Existe esse compromisso também com a informação bem passada, informação que é apurada. Exatamente, até porque foi bom você ter tocado nesse assunto que até eu já estava conversando, você saber passar, trabalhar com ética, mesmo sendo pessoas jovens, que às vezes a notícia, você naquela ânsia, né, de passar informação, você tem que ter todo o cuidado da forma como você vai passar. Se bem que, assim, nessa cobertura esportiva, é uma coisa mais, assim, tranquila. Eu estou falando mais na área policial, na Sim, área jurídica, tá entendendo? sim, Essas sim, coisas sim. assim. Mas, de qualquer forma, é bom ter esse olhar e fazer essa condução dessa forma ética, né? Já agora que vocês estão fazendo. Não é isso? Falando assim da questão dessas coberturas, qual é a maior dificuldade assim, de vocês estarem presentes e fazer? É a logística, ou são os convites, que às vezes são poucos ou muitos? Eu Muitos. queria que você falasse dessa questão Então, aí. a maior dificuldade, de longe, é a limitação técnica. Entendeu? Fazer audiovisual, independente do contexto que se faça, é muito caro. É claro, é óbvio que o advento do celular ele facilita muito, né? Ele traz para o nosso bolso imagens com qualidade que há 10, 15, 20 anos atrás nós não tínhamos. Eu falo isso porque eu sou da época da Handcam. Eu filmei muita coisa em Palmeiras com Handcam, muito show ao vivo, muita coisa assim, né? E muito evento esportivo também. Mas assim, a limitação técnica de você ter um equipamento que por exemplo, não trave, é um computador que consiga fazer esse processamento de 4, 5 câmeras ao mesmo tempo e que não trave. Então, é muito específico. Ainda é uma limitação muito grande que o projeto precisa avançar muito nessas questões técnicas, mas que, infelizmente, depende de recursos. A gente está falando de um projeto de uma escola pública. Infelizmente, eu falo isso com infelizmente em caixa alta, a gente não tem práticas voltadas à tecnologia no ambiente, principalmente estadual, municipal, enfim, que tem um investimento específico para essas áreas. Então, o que acontece é muito não vou dizer aleatório, mas é muito numa força de vontade que às vezes supera, nem sempre, mas às vezes supera a condição técnica e o investimento que é feito. Então, a gente usa celular nas transmissões, inicialmente como uma proposta, sim, que era a transmissão mobile, que a gente chama, mas que hoje não dá mais conta, porque a gente percebe que o modelo que a gente vai estabelecendo a cada transmissão, ele vai ultrapassando o que a transmissão anterior propôs. Então, assim, usar 4 câmeras, um narrador, um comentarista, um repórter, demanda um equipamento que a gente talvez nem tenha. E a gente insiste nisso muito mais como um desejo que como uma possibilidade real. A gente está, nesse momento, estudando possibilidade de migrar de equipamentos, celular principalmente, para as câmeras, para as handcams, enfim, desculpa, justamente para eliminar esses erros que nos colocam em outra posição, eu não vou dizer de mercado, porque a gente não é uma empresa, mas acaba sendo empresa estudantil, Exato. outra posição de mercado de aceitar convites que nós não podemos aceitar, por conta da limitação técnica. Entendeu? E como é que vocês conseguem adquirir, no caso, esses equipamentos? É parceria, é doação? Como é que vocês conseguem Pessoal, fazer isso aí? no início do projeto, era tudo da escola meu, vamos dizer assim, né? Metade da escola, metade meu, porque a escola já tem um histórico de audiovisual de 10 anos para trás, pelo menos, tá? A gente já fazia filmes na escola, então a gente já tinha equipamento de câmera, já tinha computador, já tinha algumas coisas que funcionavam ali nesse contexto audiovisual. Migrar para o ao vivo nos fez conhecer um outro universo que a gente não fazia ideia que existia, ou se existia, não fazia ideia como funcionava. Por exemplo, com o fomento da FAPEAL, do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a gente recebeu um valor
inicial para investir. Então, uma coisa que foi fundamental para a gente começar no ao vivo, assim, de uma maneira mais ampla, por assim dizer, foi a aquisição da Starlink, de uma antena via satélite para fazer transmissão ao vivo com a internet que fosse própria. Então a gente começou a estudar a Starlink. Aí a gente começou a perceber que fazer multicâmera com ela necessitava de uma misericórdia, porque processar 4 câmeras com celulares já não dava mais conta. Então, como é que esse movimento vai? Então, a Starlink já não é mais suficiente. Eu preciso agora fazer com que o realizador do evento nos dê uma internet de qualidade para que nós possamos colocar um repórter, um narrador, 4 câmeras, uma câmera de replay, enfim, coisas que são inerentes a um processo de transmissão ao vivo esportiva. Isso vai nos dando clareza do que a gente precisa avançar, tanto enquanto um processo de transmissão, agora falando de pessoas mesmo, quanto de um equipamento mais adequado para uma transmissão ao vivo. Então, coisas que a gente já deixou claro para 2026. A gente prefere fazer As metas, né? uma coisa mais enxuta, talvez com menos câmeras, mas que traga mais qualidade em termos de fluidez da imagem, Sim. em termos de resolução da imagem e principalmente em termos de continuidade no sentido de não travar. Quanto mais câmeras, no nosso caso, mais possibilidade de travamento. Que o computador que a gente usa não é um computador específico para transmissão. O computador estava lá na escola, entendeu? Só turbinou ele para travamento. Para aguentar um pouquinho, né? Para segurar o trampo. Mas já conseguimos coisas muito interessantes, mesmo com essa limitação técnica, sabe? É isso que eu ia dizer, porque antes de convidá-lo, eu olhei o Instagram e eu vi assim, uns vídeos muito legais. Eu não tenho conhecimento técnico da coisa para fazer, para executar ali tecnicamente, mas eu consigo enxergar um trabalho bem feito. Uhum. E assim, vocês estão realmente de parabéns mesmo, porque é tão legal você ver assim. E você também, professor, porque você vê incentivar, né, as pessoas a buscarem a qualidade, mesmo com, agora estou sabendo, né, com poucos recursos, fazendo essas adaptações, né? Outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte, vocês fazem as coberturas só dos eventos, que são projetos de, como é que eu posso dizer, escolar, Uhum. né, municipal, no caso, Estadual. estadual. Aí, se for coisa particular, vocês também fazem a cobertura, né? A gente já fez. Não sei se a pergunta ficou clara. Claro, ficou assim. Ficou? Inicialmente, como eu te falei, a ideia era transmitir amistosos, jogos, enfim, né, da nossa própria escola. Certo. Tanto é que o canal não existia Sanfra Esportes. O que havia era o canal do Humberto Mendes, como existe até hoje, e você vai ver lá que existe 9 ou 10 transmissões feitas a partir dessa iniciativa de transmitir eventos esportivos dos nossos times, do time do Humberto Mendes, seja do vôlei, seja do futsal. Mais pessoas queriam assistir, então por que a gente aumenta esse escopo? Então vamos começar a transmitir eventos interescolares, jogos onde as escolas jogam entre si, campeonatos maiores, enfim. E aí, de repente, a gente percebeu que mais pessoas queriam essa transmissão ao vivo. Então, a gente começa a fazer transmissão para a ABB, para a Prefeitura de Palmeira, para a Prefeitura de Maribonde, para a Prefeitura de outros lugares, de Quebrangulo, entendeu? Eventos que não pertenciam mais à nossa esfera estadual. Quer retar? Por quê? Porque, por mais que haja empresas que façam isso, o custo é muito alto. Esse também, a gente acaba relembrando de coisas que o projeto prega lá no nascedouro dele. Um dos objetivos desse projeto é democratizar a transmissão ao vivo. A gente pretende, até o final desse projeto, até o final do ciclo desse projeto, de fevereiro para março, lançar uma pequena cartilha onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, com equipamento mínimo de internet, com celular, enfim, ela possa fazer uma transmissão ao vivo, com placar, com GC, com informações que você vê na TV, que você vê no canal, enfim, e que ela não sabe como é que faz aquilo, mas que é muito fácil de fazer e às vezes gratuito. A maioria das coisas que a gente faz é gratuito. Então, assim, a ideia é pluralizar, é democratizar realmente esse processo de transmissão ao vivo. Então, as pessoas, gente, quem quiser contratar a equipe, viu, para fazer a cobertura dos eventos, tá todo mundo pronto. Ninguém faz seu mexão também. Tá pronto, sim. Agora, né? Eu lembrei de uma coisa que quando a gente estava falando de limitação técnica, tem um momento do projeto que ele é muito significativo para a gente entender onde a gente está. Que a gente transmite os jogos escolares de Alagoas, que é o GEAL, né, que é
um evento que reúne estudantes do estado inteiro, né? Enfim, em várias modalidades esportivas. A gente fica alojado no Repelé, no estádio, no chão. E quando a gente estava alojado, a gente passou acho que 5, 6 dias lá, mais ou menos, enfim, dormindo lá e fazendo essa cobertura ao vivo dos eventos que aconteciam nos ginásios, que eram projetos do Rei Pelé. Tava tendo Campeonato Brasileiro e a Globo estava transmitindo. Então, quando eu paro meu carro, do lado tem 2 furgões de transmissão. Aí eu chamei os alunos e disse: ó, esse aqui somos nós, esse aqui são os outros, viu? Isso aqui é a realidade, isso aqui é a expectativa. Então, a gente muito legal, sabe? A gente tem um carro, a gente tá levando um monte de coisa. Rapaz, eu sou Fazer uma sofrimento, coisa meu Deus. que a pessoa faz com 2 furgões absurdos, uma equipe absurda, sabe? Então, assim, a gente tenta. É claro que a gente não vai se comparar e dizer a nossa concorrência, não, mas a gente está, de alguma maneira, entendendo aquele processo. E, repito, uma escola, sabe? Eu, quando estudei em ensino médio, no lugar que eles estão agora, inclusive no Humberto Mendes, a gente nem sonhava em fazer isso, sabe, cara? Você falou, a câmera hoje pertence a esse universo da geração. Você agora fez uma observação que me lembrou. Há um vídeo que eu assisti ontem, que o rapaz ele disse o seguinte: às vezes você está dentro de um poste, né? E você é muito rico e você está dentro de um poste. Mas você não entende nada. Você não tem, como é que eu posso dizer, a interpretação cultural da coisa, de entender. Você não tem, é só o dinheiro que você tem, né? E às vezes você tem um Fuscazinho, mas você entende de tudo com relação ao automóvel. Você domina aquele. Você domina, né? Então é justamente essa comparação que você fez. Às vezes essas pessoas, não que seja a realidade, porque uma coisa é boa mesmo, né? Mas às vezes as pessoas que estão ali dentro não estão com tanta vontade, né? Não estão tão engajadas ali para que a coisa dê certo, que, assim, vocês, no mínimo, conseguem fazer o máximo porque tenta extrair tudo possível naquele momento. Sim. Né? É exatamente isso. Além do que, não é o caso da Misaele, mas muitos alunos, são 16 no projeto, como eu te falei, tanto que 2 já estão saindo do terceiro ano, eles já passaram por todas as funções possíveis. Teve aluno que já fez reportagem, teve aluno que já fez câmera de quadra, câmera de arquibancada, direção de transmissão, porque é uma coisa que pouca gente sabe, ou pouca gente talvez tenha essa percepção das nossas transmissões. Existe uma pessoa que fica na direção de transmissão fazendo corte de câmera, colocando o repórter ao vivo, colocando o narrador ao vivo, colocando as propagandas, colocando as informações que acrescentam na transmissão. Então, assim, é uma pessoa que já está ali vivenciando uma coisa que era impossível de se pensar numa escola, ainda mais pública, infelizmente, falo de novo isso, né? Mas são vivências que extrapolam o livro, a educação formal, como a gente está acostumada. E pelo que você diz aí, tem mais conhecimento técnico do que eu. Muito possivelmente. Porque eu fiz a faculdade, aí nós tivemos a aula de radiojornalismo, fotojornalismo, né? E, enfim, TV. Só que essa parte técnica, a gente não tinha acesso de saber ajustar, de saber que você passa para os alunos todos que eles têm, né? A experiência em todas as áreas. Então, não é só escrever ou só apresentar, é você entender o funcionamento da coisa toda. Você vê, quando a gente chegou aqui, Júnior, como é? Aqui, isso aqui funciona, né? Claro. Só... Eu acredito que em breve eles saberão muito mais do que eu, inclusive. Porque a ideia é que eles tenham assim, essa provocação inicial. A gente tem dentro do projeto 4 funções específicas, basicamente, mas eles são sempre instigados a buscar informações sobre aquilo que eles estão fazendo sem esperar pelo professor. Então, por exemplo, a Misaele agora está em reportagem de quadra, eu sempre falo para ela, vai assistir reportagem de quadra, vai ver o que essa galera está fazendo, o que eles perguntam, quais são os contextos de se formular uma pergunta dentro de um ambiente esportivo. Porque uma coisa é você perguntar para quem ganha, outra coisa é perguntar para quem perde. Com certeza. Uma coisa é perguntar no começo do campeonato, outra coisa é perguntar no final. É no calor da emoção e da frieza. São contextos completamente diferentes. Então, assim, nesse início da reportagem da Misaele, a gente senta e formula essa pergunta juntos. Eu já disse a ela, a gente vai ter as rodinhas de bicicleta logo. Ela vai se virar. Ela vai errar e vai acertar até o momento que ela entenda qual é esse contexto de criar uma pergunta e ser certeira na pergunta. Porque como o ao vivo tem isso, né? Você não tem muito tempo para formular uma pergunta, porque
tem um contexto acontecendo na sua frente e aconteceu uma coisa que merece ser aprofundada. Você precisa estar ali. Então, assim, é uma vivência que é fantástica, né? Você fica imaginando quantos jornalistas talvez tivessem, assim, iniciado uma carreira de uma maneira mais consolidada ou mais madura, tendo uma experiência na escola. Seria, né? Interessante. Vamos falar um pouco com a Misaele também, que Vamos. ela está aqui, só escutando, espera da hora, né? Agora é com você, Misaele. E aí, me fale como é, da experiência, no caso, o que é que você está gostando, o que é que você ainda sente dificuldade, o que... Enfim, me conte tudo. Não esconda nada, viu? Conte tudo. Assim, eu gosto muito de estar no projeto, porque eu sempre quis trabalhar nessa área do jornalismo desde que eu era criança, sempre foi um sonho meu. Então, estar num projeto assim é algo muito grande para alguém que quer trabalhar com isso. E desde cedo você aprender realmente de um jeito mais profundo como a gente aprende é muito bom, que você já passa na frente, né? Claro, exato. Eu comecei a fazer entrevista de quadra na reportagem, acho que um pouco depois do início do segundo semestre desse ano. E eu não tenho muito conhecimento de termos técnicos de futebol. Por enquanto. Por enquanto. E de outras modalidades também. E assim, eu venho aprendendo, né, para poder aprofundar mais as perguntas, assim. Porque no início eu era muito dependente do Mário. Era bem assim, Mário, por favor, o que eu pergunto agora, Mário? A gente vai ter que fazer entrevista agora, o que tem que perguntar? Mas agora eu tô um pouco mais solta, ele já tá me empurrando assim mais pro canto, me deixando Mas mais isso ainda gelada. acontece comigo, viu? Isso ainda acontece, viu? Não vai esquecer essa dicasinha, a gente sempre precisa. E às vezes eu fico na quadra e tá acontecendo o jogo, aí eu, meu Deus, o que eu vou perguntar aqui? Aí eu fico pensando, eu vejo os jogadores assim, eu falo, dá pra perguntar isso aqui. Aí eu já fico com a pergunta na cabeça, eu pergunto, Mário, tá bom? Porque ainda não consigo perguntar sem ter, né, alguém dizendo, vai. Então eu pergunto e aí a gente vai, né, falando assim com o pessoal. E é muito bom, muito gratificante mesmo o processo. Há quanto tempo que você já está no projeto? Eu entrei na escola esse ano. Esse ano, certo. Então, um ano no caso, né? Assim que se iniciou o processo seletivo, que foi você escrever um pouco porque você queria entrar no projeto e aí passar... E por que você queria entrar no projeto? Porque é algo que eu sempre quis, assim, na minha vida, fazer parte desse mundo jornalístico, tá ali. Como você disse, desde criança, né? Desde criança, então eu falei, eu tenho que participar desse projeto. Ou eu participo ou eu saio dessa escola para eu não ver o povo participando. E pretende ser jornalista? Com certeza. Eita, colega, vamos ser colega. Mas é muito bom. A comunicação, ela é assim, me encanta. E o jornalismo principalmente, né? Porque tem outras áreas além do jornalismo. Tem relações públicas, o marketing, né? Mas o jornalismo, eu sou apaixonada. Não tem essas... Não tem dinheiro, não, viu? Não se preocupe em ficar rica, essas coisas. Porque quando a gente pensa em jornalismo, pensa em TV. Eu mesmo dizia, eu digo, Rafael, quando eu olhava Fátima Bernardes, olha, né? Fátima Bernardes, Cid Moreira, né? Minha Bonner, assim, a cor da televisão. Aquele glamour todo da TV, né? Mas não é muito assim, não. Não é muito assim, não. E mais ainda é quando você chega que você tem... Eu tive umas experiências boas e algumas ruins, que, né? Quando você trabalha, às vezes, em algumas empresas, quiser assim, não, mas aqui é assim, desse jeito, que aí também tem que ter isso. Por isso que eu admiro e mando um abraço para o doutor Vladimir, que é a Tribuna do Sertão. É um veículo de comunicação, né, respeitado, né, pelo trabalho, pelo espaço que dá. Aí é isso. Mas continue, que eu agora interrompi, viu? Me perdoe. Aí quer ser jornalista, no caso. Com certeza. Como eu falei desde criança, eu sempre tive essa paixão assim de querer não só estar em frente às câmeras, mas de querer passar informação, mesmo informação correta. Teve um processo seletivo esses tempos que o Mário até perguntou assim, se você fosse trabalhar no jornal em algum lugar, se soltasse, por exemplo, uma informação bombástica, assim, uma bomba. Sim. Que se postasse, uau, viral. Mas é uma informação que não cabe uma pessoa com senso comum mínimo postar, se você postaria ou não.
E eu, com toda certeza, não postaria, porque Parabéns. é um pouco. Parabéns. Porque isso aí. eu não gosto dessas coisas de fake news, disso aí. Sensacionalismo. Porque muitas pessoas são enganadas diariamente e não é algo muito legal de estar se fazendo, né? Você passar a informação correta já passa até uma credibilidade de quem você sobre a sua moral, o que você faz. Então, assim, eu queria muito, desde criança, fazer parte desse mundo, não só falando, mas também escrevendo. Eu gosto muito de escrever. Várias áreas também. Se eu pudesse, eu faria um pouco de tudo. É bom ter experiências, porque né? tudo me encanta. É porque você vai vendo aonde você assim, se identifica mais. Porque às vezes tem alguma área que você gosta muito de escrever. Mas eu também gostava muito de escrever. Ainda gosto. Apesar de não escrever, hoje escrevo bem menos, né? Por quê? Porque agora eu gostei do podcast. Olha aí. Maria, me identifiquei. Que bom, né? Tô amando. Bom, é do jornalismo, né? É. Essa coisa assim de a gente começa lá com a imprensa escrita, com aquela coisa toda, mas aí essa evolução, principalmente do digital, ele facilita, pluraliza, enfim, a internet. Então são muitos caminhos de jornalismo. A gente fala muito com esse vídeo no projeto, que tem muito caminho para quem quiser seguir jornalismo. Aproveita essa experiência, apesar de ser uma escola, apesar de ser muito, enfim, começo, né? Muito informal, muito, enfim, muito começo mesmo, mas que é uma experiência. Você já vai sair daqui, pô. Eu quero fazer jornalismo porque lá atrás eu comecei na escola e eu vi que é bom. E como você falou, independente assim da remuneração, eu acho que é muito interessante, falo isso com os alunos sempre que eu posso, você ganhar dinheiro com aquilo que você gosta. Isso faz muita diferença. Você percebe, por mais que você fale que E às vezes você nem ganha, mas você tem a satisfação de ver o seu exato. trabalho. De você poder fazer uma coisa que você gosta, que você vê que aquilo foi um processo seu, sabe? Se você conseguir viver daquilo, pô, melhor ainda, né? Tem muita gente que trabalha com que vai, que acorda para ir trabalhar porque, sabe, é o jeito. Deve ser Mas que não triste, tem, né? deve ser terrível. É. Eu adoro ensinar, então para mim tá ótimo. Ó, eu também adoro jornalista. Essa aqui vai ser uma jornalista Vai. das boas, viu? Vai. Vai ser colega das boas. Eu acho que vai. Tem tudo para ser. E por falar nisso, falando em indústria de comunicação, falando nesse trabalho de vocês, tem até uma proposta, né, que a Tribuna do Sertão fez a vocês. Eu gostaria que Claro. você já, assim, adiantasse um pouquinho. Eu sei que ainda falta muita coisa, gente, para ser alinhado, mas que se der certo, eu acredito que vai dar. Então, dá um spoilerzinho assim, mas Vamos lá. E a Vladimir sempre foi uma pessoa muito interessada nos projetos da nossa escola, né? Eu lembro que a Tribuna do Sertão já teve outras conversas conosco, enfim, do Humberto Mendes, que acompanha o que está acontecendo lá, né? Como você tem aqui na sua frente, a gente já tem Quero que você fale detalhadamente, viu? Depois, um histórico de interesse pela comunicação, desde o escrito até o jornal, vamos chamar assim, o noticiário, o informativo, que era mensal, às vezes semanal, às vezes quinzenal, enfim, vídeo. Ele contava notícias, principalmente internas da escola, mas que depois ele passou a também englobar outras notícias que tinham interesse público da cidade de Palmeira dos Índios. E sempre houve uma aproximação, um interesse, um olhar carinhoso da Tribuna do Sertão, do Vladimir, enfim, para com Humberto Mendes. Então a ideia é que nós possamos estreitar esses laços para que, eu vou dizer essas meninas, porque os meninos que fazem parte do projeto são muito poucos. Isso sempre aconteceu no audiovisual da escola. É interessante falar isso. Assim, de um universo de 20 pessoas, são 3 meninos e 17 meninas. Então, a gente, quando fala das meninas, são 4 meninas que passaram por um processo seletivo e estão, assim, aptas a desenvolver essa experiência, por assim dizer, de portas que possivelmente se abram, né, na Tribuna do Sertão para que elas possam vivenciar um jornalismo mais profissional, né, com caráter de realmente mergulhar num ambiente de verdade, vamos dizer assim, profissional, que tem uma pauta, que tem uma meta, que tem, né, um editorial, coisas que para a gente no ao vivo a gente tem as nossas metas, mas que são muito diferentes do que a Tribuna faz ou que um outro jornal faça, né? Então, assim, E a Tribuna tem o jornal impresso ainda, né, mais de 30 anos, tem o site, aí já vai o digital, tem a Rádio Cacique, né? E tem o podcast. Verdade. Aí vocês vão
percorrer por todas, né, essas áreas aí Sim. da comunicação. Só que, de repente, como ele já tem uma vivência, de repente uma provocação de algo, um noticiário, como você falou, que vá para o YouTube, não, ainda que seja curto ou que seja ao vivo, enfim, mas que atenda a outros públicos que já existem e que parece ser um movimento inevitável de todo veículo de comunicação, toda empresa de comunicação, que é também encontrar o seu lugar, a sua posição nessas plataformas de YouTube. Enfim. Isso, exatamente. Vamos falar desse aqui? Vamos lá. Voltar, vamos para o início do início aqui. Primeiro, Gente, tudo. esse aqui, ó, foi o primeiro. Não, esse aqui é A a quarta edição. quarta edição, né? E o professor vai agora falar desse projeto, O Gigante, Uhum. que foi o informativo oficial do Colégio Estadual. Isso foi em 2017. Quase 10 anos. Quase 10 anos, ah? Ei, agora eu sou apaixonada pelo papel ainda. Sim, vamos lá. Fala. A gente fez 5 edições. Isso aqui, na verdade, é uma outra provocação de estudantes. A gente tinha estudantes nessa geração aqui, da época de 2017, mais ou menos, fim de 16, que gostavam muito de escrever e fotografar. A gente não tinha muito esse entendimento ainda do canal do YouTube como a possibilidade de fazer um informativo. E aí depois a gente faz isso como uma prática realmente de notícias, né? Então a gente começa fazendo a primeira edição, ela tem apenas matérias de professores e funcionários da escola. Os alunos se encantaram com aquilo, começaram a ser colunistas, começaram a escrever, cada um tinha uma matéria, cada um tinha um espaço no jornal para escrever sobre uma pauta que era às vezes provocada, às vezes eles mesmos tinham essa provocação e essa percepção de escrever sobre aquilo. Então, por exemplo, era uma exposição interna da escola, era a participação dos times esportivos em eventos. Era uma prática, por exemplo, como aqui, a gente tem uma matéria sobre a Doriane, o trabalho que ela faz de acompanhamento psicológico. Escuta aqui. Claro, aqui, ó. Então, são matérias muito plurais, né? São vários temas que eram tratados na escola. E a diagramaçãozinha também. A diagramação eram coisas assim que a gente não tinha uma orientação muito profissional, sabe? E tinha os anunciantes. Tinha anunciantes, ó. Gente, Para viabilizar o negócio, né? Já tinha um viés aí empresarial, comercial da coisa. Que foi muito importante, Roberta, para a gente entender esse caráter de comunicação da escola, para chegar onde a gente chegou hoje. Eu não estou dizendo que a gente criou um super modelo de comunicação na escola, mas a gente evoluiu. Então, assim, a gente tinha o jornal impresso, que era o Gigante, 5 edições. A gente teve o Infomendes, que foi um jornal informativo, enfim, vídeo, que teve 15 ou 16 edições, que está no YouTube até hoje, em vídeo. Certo. Então a gente tinha matérias de 5, 6 minutos que tratavam de assuntos internos, mas que tinham um interesse externo também. Eram coisas que interessavam a comunidade palmeirense, por assim dizer. Então aí a gente tem repórter, aí a gente tem operador de câmera, cinegrafista, enfim, como queira chamar. A gente tinha fotógrafo. Repito, a gente teve na escola 2 estudantes que saíram para fazer profissão. Uma estudante que depois foi pro lado da fotografia e hoje faz trabalhos maravilhosos relacionados à fotografia, e a Júlia, que continua em Palmeira, né, que se interessou pela reportagem dentro da escola, trilhou um caminho de 3 anos fazendo matéria na escola, fazendo filme, inclusive, também, falando dessa linguagem audiovisual, e que hoje é jornalista, que está fazendo uma carreira profissional. Então, assim, essas experiências de comunicação dentro da escola, elas não são um objetivo, mas acabam se tornando uma consequência quase natural por conta dos processos que são vivenciados no ambiente escolar. Tem projeto para resgatar esse aqui, porque eu sei que você tem um projeto. Eu gostaria que você falasse também o dos filmes, né? Isso você tem um projeto. Aí você já. Só um instante. Por favor, minha gente, traz a canequinha que eu esqueci. Eu estou ansiosa, esqueci. Olha, tá todo mundo de bico seco. Não. Conversa com a garganta chegando. Como eu te falei em off, nós estamos acostumados a. Você vai falar. A conversa tem 50 minutos, a gente está acostumado a 14 horas. A gente não sabe nem o que fazer em 50 minutos. E eu nem marquei aqui mais nada, que eu não sei de que Não, é essa. tudo bem. A gente está acostumado ao caos, ao vivo é caos, né? Então, assim, nós começamos a comunicação estudantil Humberto Mendes com o jornal impresso. A gente migra para o audiovisual, para matérias em vídeo. E depois a gente cria uma pequena lacuna de ausência de produção jornalística na escola,
tentando entender como funciona a produção audiovisual, agora falando de cinema. Então, assim, À vontade. a própria Júlia, que estava nesse processo de jornalismo estudantil, ela também começa a fazer filme na escola, sabe? E assim, a gente não sabia em que terreno estava pisando, de tanto festival que a gente ganhou de cinema, nacional e internacional. Que massa. Eu digo assim, eu costumo dizer que a nossa maior frustração em fazer filme na escola é que a gente nunca saiu para buscar os prêmios, eles só chegavam pelo correio. Então a gente ganhava prêmio no Rio Grande do Sul, ganhava prêmio. A gente foi pro Rio. E O Rio a gente ainda foi, sabe? por favor, também, passa aqui. Rio, Obrigada, Recife. viu? Rio, Recife e Bahia, a gente ainda foi buscar esses prêmios. Mas Rio Grande do Sul a gente nunca pisou para buscar prêmio. Só chegava pelo correio, que foi uma experiência maravilhosa também, sabe? Que é outra pegada. Uma coisa é você fazer ao vivo, outra coisa é você fazer notícia, outra coisa é você escrever um roteiro onde você domina a vida do personagem. Você pode fazer o que quiser com aquele personagem. Você vira, né, o criador de uma vida. E foi muito legal. A gente tem. Isso é um processo criativo, é assim, ó. A gente fez a sala de roteiro, que durava semanas, meses. Você imagina 8 pessoas numa sala, trancadas nas férias, escrevendo roteiro de cinema. Sim. A gente fazia isso. Que arretado. Então eu acho que a gente tem, Roberta, 10 filmes feitos na escola. 10 filmes, assim, de no mínimo 5, 10, 15 minutos. Pensaram assim, tipo, fazer tipo um dia de cinema para fazer essas Já exibições? fizemos. Já? Já, foi maravilhoso. É um dia inesquecível na escola. A gente lançou no mesmo dia 2 filmes. Mas traga de novo, Claro, né? claro. A gente lançou no mesmo dia 2 filmes que foi um documentário. Foram 2 documentários, na verdade. Um sobre o Brivaldo, que é aquele bairro que a gente tem aqui, né? Que teve a história da invasão. Sim. Então, é um documentário que a gente conseguiu um resultado muito bonito, muito poético, por assim dizer. Não só da imagem, quanto do Como é contexto. que a gente assiste? Tá no YouTube, canal da Qual é o escola. canal? Passa aí direitinho. É Humberto Mendes. É Humberto Mendes. Então, a gente lançou o Brivaldo, que foi o 7 anos e 5 minutos, que é a história da mãe da Lisandra, que é a diretora, que é a estudante, que dirige esse filme, contando a história da mãe, de como foi adquirir a casa e esperar 7 anos para entrar na casa que era dela, mas que houve a invasão, que houve a demora da entrega, que houve, enfim, Que todo um arretado. contexto. E o grande fio, o grande mote dessa história é que ele era uma exigência, assim, um objetivo, enfim, da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que era contar a história do lugar onde você vive. Até aí, tudo bem. A gente vai contar a história da menina e da Sim. mãe que moram no Brivaldo. Sim. Só que a nossa história começa muito antes, porque a gente começa o filme dela entrevistando a mãe, entendendo que a mãe foi o primeiro lugar que ela morou. Foi o último. Entendeu? Que E aí as pessoas, arretado. quando percebem isso, uau! Que massa. A primeira casa não é uma casa Também. física, né? É uma casa É. biológica. É a casa corporal, entendeu? Eu fico passada com essas Foi coisas. maravilhoso. E Com nesse certeza. mesmo dia que a gente lançou o 7 anos e 5 minutos, a gente lançou o filme que mais teve repercussão feito dentro da escola, que foi De Canto em Canto, Sim. que é a história do São Francisco, que é um reciclador aqui de Palmeira. Ele canta enquanto... Eu sei quem é. E a voz dele é linda. A gente fez um filme voz. sobre ele. Esse filme nos levou para lugares que a gente não imaginava. Eu estou falando tanto ideologicamente quanto fisicamente, né? A gente foi para o Rio, a gente foi para Pernambuco, a gente foi para Bahia, tudo para circular com esse filme em festival, e eu repito, feito na escola. Então esse filme ganhou muito bem. E o projeto do próximo do filme vai ser, você já pode dar um spoilerzinho ou ainda estão... Tem, Como é? porque assim, o ao vivo ele demanda muito tempo, muito estudo para a gente poder fazer uma coisa legal, né? Não é porque que a gente é de escola, não é porque os meninos e meninas são estudantes que a gente vai fazer qualquer coisa, que a gente sai da escola ou sai de casa nos finais de semana para entregar qualquer coisa e dizer, não, ó, entenda aí que aqui a gente é escola, tá? Não, a gente tenta fazer uma coisa assim, dentro de um universo profissional, com o que a gente tem na mão, né? Então, assim, a gente faz o que pode. Isso é óbvio. bom. Extrair o máximo daquele equipamento. Então, assim, a gente deixou um pouco de lado de maneira intencional o cinema. Só que tem um filme pronto na escola sobre o Rodrigo, que é um aluno que tem autismo num grau muito alto e que se transformou dentro da escola. Então, assim, esse filme, o título dele, acredito que em definitivo será Um Lugar Chamado Rodrigo, que é também essa brincadeira de você ter numa pessoa
um lugar que é habitado por várias pessoas que são eles mesmos, ou pelas pessoas que circundam ele. Então, assim, a gente mostra Rodrigo, não vou dizer evoluindo no comportamento dele. O Rodrigo chega, sabe, um outro comportamento, muito restrito, muito travado, enfim, essa evolução acontece. Qual a idade de Rodrigo? O Rodrigo tem 18 para 19 anos já, mais ou menos isso. Já saiu da escola, inclusive, terminou o terceiro ano agora. Mas que tem uma trajetória muito bonita que é contada nesse filme. Inclusive, muitos conflitos, no sentido de que a maneira como as pessoas enxergam o Rodrigo, elas são muito diferentes. Há quem veja o Rodrigo como uma criança, há quem veja o Rodrigo como um adulto, há quem veja o Rodrigo como uma pessoa iluminada, há quem veja o Rodrigo como uma pessoa obscura. E tudo isso está no filme. Entendeu? Tudo isso tá, essas opiniões ou essas percepções, por assim dizer, Exatamente. elas estão no filme a partir de pessoas que conviveram muito com ele. As professoras, os colegas que vivenciaram ele com a capoeira, ele na sala de educação especial. Então, assim, é um filme que está para sair. Eu acredito que ele só vai sair em 26, porque o cinema tem muito isso. Ele acessa mais festivais quando ele é mais novo. Então, o prazo de validade do filme determina muito quanto tempo ele circula. Então, tem isso também, né? Em alguns festivais isso é muito restrito. Então, assim, para a gente é melhor lançar um filme em janeiro de 26 que em dezembro de 25. Porque ele sai mais fresco em 26. Ele tem uma vida longa, uma vida útil um pouco mais longa, né? Então, a gente está segurando um pouco, ele está praticamente editado. Vai ter entre 10 e 15 minutos. Ele também é feito por estudantes, pela Aline e pela Paloma. Tá? Mas que é um filme que vai ser muito interessante, que vai ser um documentário, tá? E que vai ser no viés que a gente já fez também, que é essa exploração dessa visão dos estudantes a partir de um tema que é real. Como foi com São Francisco, como foi com a Escola Oasis, que para mim é um dos filmes mais bonitos que a gente já fez na escola, que é uma escola contando a história de outra escola. Tá? É muito interessante. Quem puder ver depois, entrar no canal da escola, procurar lá Oasis, o Berço da Esperança. É muito bonito. Muito legal. Ô, professor, agora falando assim nessa questão desses festivais, né, desse sair de Palmeira dos Índios e para outros estados e novas culturas e outras pessoas, os profissionais, né? E como é levar essa galerinha toda ao trabalho? Não. Não teve nenhum perrenguezinho, não. Ou nada engraçado assim que lembrei, rapaz, daquela viagem aconteceu assim, 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 que possa contar, obviamente, que não vai constranger nenhum dos alunos, mas não teve nada assim, não. Nos bastidores do Matheus aí, que teve acompanhei muito com a Leaf jogando futsal, né? Mas as testemunhas, nesse caso, que não tem nada a ver com a comunicação aqui, mas assim, parece. Mateus aqui que estava com a gente? Sim, jogou futsal pela Leafs, eu acompanhei, assim, não fazia transmissão, porque nessa época a gente não tinha essa experiência ou essa percepção de que ao vivo era uma possibilidade real de se fazer. Se fosse hoje, cara, a gente tinha feito ao vivo muito, já tinha começado há 10 anos, entendeu? Das competições que nós organizávamos com a Leafs aqui em Palmeiras. Mas, enfim, essa galera que faz parte desses projetos desde essa época aqui, parece que é uma galera assim que já tem um comportamento, não vou dizer adequado, mas, enfim, acho que é a palavra mais. Que entende esse processo, que não é um processo de brincar. A gente não sai de casa no final de semana para fazer uma transmissão de 14 horas para brincar. Por mais que a gente se divirta, por mais que a gente tenha prazer fazendo aquilo, esses meninos e meninas, eles já têm uma compreensão do que eles vão fazer desde o momento que eles vestem essa blusa do projeto. Falo desse projeto porque é o que a gente está falando agora, né? Sim. Então, assim, nunca deram trabalho. Nunca, nenhum deles. Em momento nenhum. Assim, nem reclamar que tô com fome, tô com sede, tô cansada. Eu acho que eles demoraram para reclamar, sabe? Mas é impressionante como parece, isso não é aleatório, eu acho que isso é fruto de um processo também muito criterioso, porque assim, a entrada desses meninos no projeto não significa permanência, eles sabem disso. Então, assim, eles acabam se tornando referências para o resto da escola. Então, assim, a Misaele, ela é fruto de um processo que teve 30, onde 10 foram selecionados como bolsistas e depois mais 6 foram selecionados como voluntários, a gente chama, mas que têm as mesmas condições de experiência, entendeu? E falando do projeto, essa ajuda de custo, essa bolsa aqui é legal também para incentivar. Sim. Então, assim, a presença deles, eu acho que já é natural não dar trabalho. Porque se eles estão ali, é porque de alguma maneira eles se mostraram capazes
não só de entender a responsabilidade do processo, mas entender o que eles vão fazer. Eu sempre disse aos meninos e meninas, a Misael é testemunha disso, quando a gente está na quadra, quem está em casa está vendo ao vivo, mas quem está na quadra está vendo vocês trabalharem. Além dessas parcerias que surgem ao longo do tempo, como essa que a gente está tentando iniciar agora com a tribuna, as secretarias já buscaram esses meninos para trabalhar para fazer institucional. Tem secretarias municipais de saúde, de educação, enfim, já perguntaram para mim quando é que esses meninos terminam o ensino médio para poder trabalhar fazendo vídeo nas secretarias. Aí eu digo, ó, prestem atenção no que vocês fazem. Porque assim, vocês pensam que não tem olhando vocês, tem um monte de gente olhando vocês. Pro bem e pro mal. Para elogiar e para criticar. Para contratar e para dizer ali, eu não quero. Então é fundamental esse entendimento de que esse comportamento, ele também faz parte do nosso trabalho. E você, assim, você é óbvio que você erra, você falha, né? Enfim. Mas você tem que cuidar e sempre tentar não errar. Por quê? Porque quando você passa a sensação de um profissional desleixado, de que não presta atenção se aquilo está exatamente porque às vezes é muito perfeccionista. Não, mas é fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Como a gente tem. Exato. E o professor, como é que fica? Eu perguntei da aluna, e o professor, como é que fica, assim, com esses resultados, com esses jovens, assim? Me diga aí, qual a alegria, a satisfação? Me conta, que eu chego e vejo um brilho nos seus olhos. A gente comemora discretamente, internamente, é a festa, né? A gente comemora qualquer coisa, enfim. A gente comemora discretamente entre nós, inclusive, todos os avanços que nós temos ao longo desse projeto, mas a gente tem uma política interna de não sentar no resultado, como diz no jargão esportivo, né? Que é o seguinte, a gente achar que chegou no limite. O limite eu não sei qual é o limite, entendeu? Se a gente transmite com celular, vamos transmitir com câmera. Se a gente transmite com uma, vamos transmitir com 4. Se a gente colocou repórter, vamos colocar. Se a gente colocou narrador, vamos colocar comentarista, vamos colocar repórter, vamos colocar um ao vivo agora de um link de um ginásio que está a 20 quilômetros da gente. Vamos ver qual é o nosso limite. Vamos tentar fazer coisas que a gente nunca fez. Essa é a proposta do projeto. Então, assim, a gente sabe exatamente a dificuldade que a gente teve e ainda terá no futuro de coisas que a gente já pretende fazer, mas assim, a satisfação existe, claro que ela existe, mas que ela contrasta com a quase necessidade de buscar algo novo, de buscar algo melhor, de evoluir o tempo inteiro. E como você falou, a gente não pode cair no erro de normalizar o erro. Isso. Sabe, a coisa que durante a pandemia eu aprendi muito a gostar foi, não vou dizer estudar, mas compreender a aviação, que é coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas na aviação existe um grande pensamento que é o seguinte: se você normaliza o erro, a chance do avião cair é muito grande. Pronto. Porque a gambiarra, entre aspas, o processo que você fez para que esse avião não caísse agora, ele não pode ser tratado como uma norma. Entendeu? Então, se aquele parafuso que estava ali você apertou, ele tem que ser, de alguma maneira, resolvido, em definitivo. Você não pode achar que aquela gambiarra, aquela coisa ali, ela é a norma do processo. Então, se a gente fez uma transmissão onde a gente passou um perrengue, isso a gente acontece o tempo inteiro com a gente, mas que a gente resolveu o problema, ela sabe disso. A gente resolveu um problema de uma maneira artesanal, vamos dizer assim, a gente tem que buscar uma solução definitiva. Para que no próximo a estabilidade da internet ela esteja ok. Para que no próximo essa câmera não trave. Para que no próximo esse microfone da Misael ele não tenha interferência. Então, assim, que equipamento a gente usa? Como é que a gente substitui esse equipamento para que ele não haja esse problema mais? Exatamente. Tudo isso vai estar no relatório final desse projeto, enfim, como uma busca contínua de evolução, para que o erro não se torne uma máxima, não se torne uma norma. Eita, eu perdi até a hora, viu? Você quer que a gente com água? Fique à vontade. Mas me diga se tem alguma coisa que você queira destacar, que eu não tenha perguntado. Tem alguma coisa assim que você... Eita, Roberto, faltou isso aqui, eu quero deixar esse recado. Então, com relação a gente está falando sobre comunicação, né? É uma empresa de comunicação, é uma jornalista falando sobre comunicação. Mas o grande viés desse projeto é o empreendedorismo. Entendeu? A gente entrou na FAPEAL, a gente concorreu no edital na categoria de empreendedorismo. Então, assim, a gente, de alguma maneira, dialoga e circula por dois universos diferentes. O empreendedorismo e a comunicação. Sim. Então, o grande desafio desse projeto, talvez,
seja esse, de fazer um diálogo, de estabelecer um diálogo que seja autossustentável, acho que a palavra é essa, de fazer um projeto de comunicação dentro da escola, nesse momento voltado para a comunicação e para o ao vivo esportivo, mas que tem um viés de empreendedorismo. A- a- um passo inevitável desse projeto para 2016 é gerar renda. Em que sentido? Né? Não é fazer o professor ganhar dinheiro, os meninos ganhar dinheiro, é fazer o equipamento evoluir. É conseguir gerar receita para que a gente substitua Investir. celulares por câmeras, para que a gente substitua esse tripé por um tripé melhor, entendeu? Para que a gente faça, enfim, coisas que a gente não faz hoje, muito em virtude de uma limitação técnica que demanda investimento. Vocês já pensaram qual é a saída? Já. Como- Para tudo que você imaginar. Então vamos lá, qual seria Então assim? vamos lá. Hoje, inevitavelmente, é migrar de celulares para câmeras. Câmeras, eu digo, camcorder, que a gente chama, né? Câmeras que são. Eu estou falando na questão de como captar esse Sim, recurso então, vamos pra- lá. A gente tem alguns caminhos que já estão planejados para isso, que já foram planejados desde o nascedor do projeto. Vamos lá. Primeira coisa, viabilizar anunciantes durante as transmissões. Então, assim, a gente já tem. Gente, anuncie só um instante. Gente, vamos lá ajudar. Parceria é um projeto muito legal, muito interessante. E aí as pessoas perguntam, por que você não já fez isso antes? Por que você não já botou propaganda durante as transmissões esportivas, considerando que existe um público? A gente precisava de números. Como é que eu vou convencer a Roberta, A investir. empresária, a investir numa transmissão sem que isso pareça um trocado que ela está dando para a escola pública? Os meninos, vai ajudar os meninos aí, sabe? A gente não quer fazer isso. O que a gente quer é dizer, Roberta, a tua empresa pode ser vista. Estou lhe dando a oportunidade de aparecer. Então, assim, quando nós formos procurar as empresas a partir de janeiro, agora 2026, a gente vai ter uma planilha de números que é real. E mais do que uma planilha, a gente tem as análises do YouTube que estão lá, que podem ser abertas a qualquer momento no nosso diretório, na nossa área vamos dizer assim, de criador de conteúdo, de canal, de dono do canal, enfim. Onde a gente tem como provar para a pessoa que pretende anunciar nas nossas transmissões que a gente tem hoje um alcance de 2 milhões de pessoas. É muita gente. A gente tem hoje uma audiência média de 5 mil pessoas reais. Não é uma pessoa que está passando pelo feed no Instagram e de repente caiu num post. É uma pessoa que entrou no canal e ela quer ver aquele jogo, porque ela tem interesses. Então, assim, os interesses daquela pessoa, cruzados com a tua empresa, com o que você vende, eles podem gerar uma oportunidade de negócio para os dois lados. Então, de repente. E talvez né, não seja necessariamente a empresa que ofereça que aquele público seja o consumidor exato, mas pode ser em outro nicho também. Pode sim, é verdade? claro que sim. Mas você está vendo ali, todo consumidor, ele, né? Ali tem várias pessoas que estão ali vendo. Claro, então assim, coisas que a gente já determinou. Quem nós vamos procurar? Primeiro, obviamente, empresas que tenham uma relação com esse universo esportivo, seja de material esportivo, seja de roupa, de vestuário. Segundo, empresas alimentícias, principalmente fast food. Por quê? Porque durante as competições as pessoas precisam se alimentar. Então, assim, ver o anúncio já gera, sabe, com certeza. insight. Então, a gente estuda muito isso. Isso é discutido muito com os meninos. Com as isso é marketing. Não é só vender um anúncio, mas é vender um anúncio com a possibilidade de que aquele anúncio vai gerar clientes. Porque talvez fosse até desonesto. É claro que a gente pode colocar na nossa transmissão uma loja de roupa de noiva, por exemplo. Só que o meu público vai ver aquilo? Talvez não. Então é muito mais fácil anunciar vestuário esportivo, fitness, enfim, academias. Pega aquele nicho, né? É muito mais honesto. Repito, quem quiser anunciar, tá livre. É só procurar a gente e dizer que quer anunciar. Mas ele buscou um jeitinho, né, de encaixar melhor. Mas que nós vamos procurar parceiros que a gente possa trazer um retorno, isso é claro. Até o princípio da honestidade nosso. Entendeu? Mas assim, é um movimento nosso de criar essas cotas de patrocínio, vamos chamar assim, né? Que variam. O preço varia de acordo com o tipo de exposição que esse patrocinador vai ter no nosso canal. Então, por exemplo, a gente tem desde um banner pequenininho que fica circulando ali durante a transmissão em dados momentos, que são tempos de inserção específicos, a gente também faz isso. Que tempo é esse? Quando as inserções acontecem? Quando ela acontece? A precificação dessa inserção. Então, a gente tem um pequeno banner que está no cantinho da tela, a gente tem um banner
e cresce, para quem vê transmissão esportiva, é aquele banner que toma uma parte da tela, como Casa TV, como GRTV, já está programado dentro da nossa transmissão, e a gente tem um vídeo de 30 segundos, de 6 anunciantes, cada um a 30 segundos, durante o intervalo de primeiro e segundo tempo, ou dos intervalos de um jogo para o outro, que também serão veiculados, cada um com preço diferente, cada um com alcance diferente. Perfeito. Perfeito, fechou. E tem que dar certo. No caso, tem que colocar isso para frente, porque, afinal de contas, a gente não faz só pelo financeiro, Não. né, pelo dinheiro, mas que você tendo um retorno financeiro ajudando, é o que a gente diz. É bom, porque facilita, faz o recurso, captar esse recurso. Para quê? Para o investimento de melhorias em equipamentos e até o transporte, para você chegar até o local, né, a alimentação, enfim, tem coisas envolvidas, não é só você chegar. Verdade. Tem uma coisa que a gente, lá no começo, acho que eu devia falar no começo, a gente está falando no meio. Tem muita gente que estranha o nome do projeto, que não Sim, sabe falar o nome do projeto, O que significa? principalmente para quem não é de Palmeira. Então fala Sanfra, fala Safra, não sabe o nome. O que é Sanfra, cara? Então quem é de Palmeira já deve ter pego isso no ar, que Sanfra é a maneira como, carinhosamente, o bairro do São Francisco é apelidado. Então a galera que mora no São Francisco fala a galera do Sanfra, a galera do Sanfra. E por que Sanfra? Porque a escola, ela tem uma posição de localização que é muito curiosa, que ela pega um pedaço de 3 bairros: São Cristóvão, São Luís Eita, e São Francisco. aproveita É uma aqui. rua em cada bairro, sabe? É, E dizem que ainda tem Paraíso, eu não sei, mas se for, a escola está em 4 bairros, mas em 3 pelo menos ela está. E aí, lá nos fundos não é o paraíso? aí do lado é São Luís, da frente de São É, Cristóvão, do lado do ginásio de São Francisco. É loucura, né? não é? Então, assim, quando a gente criou esse projeto, que lá atrás, eu repito, a gente fez algumas transmissões pelo canal da escola, mas precisava de um nome para esse projeto, até para ele caminhar independente e ele não virar só um projeto interno que atendesse as demandas internas da escola, a gente precisava de um nome. E aí eu fiquei brincando com esse nome de Sanfra. É uma brincadeira que a galera apelidou um bairro, é raro receber isso, mas tem bairro que tem apelido, e o Sanfra, ele vem disso, ele vem da localização que a escola está posicionada, ponto de construção, e o logotipo, também não é aleatório. Não sei se a gente vai conseguir mostrar ele aqui. Volta aqui. Acho que voltou a sua tela. Deixa eu botar aqui. Vendo? Aqui, ó. De qual? Nessa daqui, nessa do meio, essa aqui. Qual? Mostrar primeiro. Essa aqui, nessa aqui. Mostrar primeiro para Vai você pra cá. aqui. Pode segurar. Esse logotipo, ele é uma representação do mapa da escola. A gente tem 2 S que se cruzam, mas é uma escola que está posicionada. Se você quiser, pode ir Claro, batendo aqui. não, tudo bem. Ela é uma escola que está posicionada em um quarteirão. Então, esse quarteirão aqui, essas quinas, elas enquadram a escola que está posicionada dentro desses bairros, como a gente falou. E esses S azuis aqui de Sanfra Esportes, eles são uma menção direta à Lagoa Juca Sampaio, que se encontra na frente da escola. Arrasou, não foi, minha gente? Então não é aleatório. As pessoas não. Eu tenho que mas- contar essa história para que Eu as acho pessoas arretado. entendam, sabe? Mas eu gosto de negócio inteligente, viu? Eu adoro coisa assim. Mas não é Que é inteligente. tudo muito pensado, então muito cuidadoso. Apesar de ser uma escola, eu repito, não é porque é uma escola, e ainda mais uma escola com a visão que as pessoas têm, às vezes, de estar deturpada, e às vezes uma percepção correta, não é porque é uma escola pública que vai fazer qualquer coisa, não. A gente estuda Sim. tudo que você imaginar. A gente estuda métrica de audiência, a gente estuda quais são as referências no mercado de transmissão esportiva ao vivo, o que é que essa galera está fazendo, mesmo no nível profissional, para que a gente possa adaptar para a nossa realidade estudantil. Isso. A gente percebe, a gente estava fazendo esses dias um estudo sobre as concorrências de quem são as grandes empresas esportivas e porque uma está vencendo a outra. E é muito interessante a gente entender aquilo para que a gente traga para a nossa realidade, para que a gente possa aproveitar essas experiências profissionais no âmbito amador. Faz diferença. Sabe? Perfeito. É muito legal. Gente, como eu disse, né? A gente está aqui, a conversa está tão interessante, uma conversa realmente, tá vendo? E eu quero agora, nesse instante, agradecer, né, a presença de vocês dois, né? Deixar o abraço para a diretora, né, Neide. a Neide. Neide, um abraço, parabéns. Eu sei essa turma aqui que faz parte do Colégio Estadual Humberto Mendes.
e deixar esse espaço agora para você fechar, você, primeiro ela, né? Claro, Aí depois você claro. fecha aqui e a gente faz o encerramento. E já deixando também o seguinte, a torcida, eu tenho certeza que o projeto com a Tribuna do Sertão vai dar certo. Eu tenho certeza, torço. E espero estar aqui e contribuir também com vocês, né? Da melhor forma possível, com o que eu puder, né? O conhecimento que eu puder passar do meu conhecimento, da minha experiência para vocês. Podem acreditar que eu vou ser parceira, né? Precisa. Muito paciente, porque tem isso, meu professor não é todo, eu não sou professora, né? Aí a gente, às vezes, é a questão do carinho mesmo, de Sim. passar o pouco o que me tem. Agora deu até uma gaguejada. Mas, enfim, aí você pode, agora, nesse instante, fazer os seus agradecimentos finais, para a gente, daqui a pouco, finalizar. Agradecer a vocês aqui da Tribuna, o professor Mário, por ter me convidado para estar aqui, né? Que, para mim, que fica em quadra é muito diferente. É um formato muito diferente, né? Você tá falando aqui. É muito estranho você responder ao invés de perguntar, né? Então, E a arretada, ela já está... Ela já... repórter. Então, assim, é muito bom estar aqui, já é uma experiência diferente, né? Porque eu tô mais acostumada com entrar por alguns segundos e depois sair, ficar no meu canto, e agora eu tô aqui e tenho que ficar aqui. As luzes, as câmeras, todas voltadas, eu holofotes. daqui, eu fico assim olhando. Então, assim, é muito gratificante estar aqui e eu espero também que essa coisa do Tribuna dê certo, que vai ser também um passo muito grande para quem vai vir, né? Pra quem passou, né? Quem sabe. É verdade. E é isso, obrigada. Ok. E aí, professor? Vamos lá fechar agora? Tá. Agradecer o convite, né? Acho que é muito importante que um veículo de comunicação da cidade ele enxergue essas iniciativas que estão acontecendo na cidade, né? Que às vezes elas passam despercebidas por serem na escola, por serem às vezes discretas, enfim, mas que tem a sua importância, né? Que de alguma maneira contribuem para a comunicação, ainda que seja uma comunicação dentro do âmbito escolar, mas que elas têm um nascedor, de repente a gente está aqui dentro da jornalista futura, né? Isso é muito satisfatório, né? Não é um objetivo, mas eu repito, acaba virando uma consequência natural, porque é um processo que, de tanto que eles querem fazer isso, tanto que eles sentem prazer em fazer isso, eles acabam se destacando de uma maneira, sabe, muito espontânea, muito bonita de se ver, muito genuína. E dizer que eu fico muito feliz que a gente possa aproximar esses meninos, principalmente eles, né? Porque eu vou continuar, assim, fazendo outras coisas lá, mas que eles possam estar, alguns deles, algumas das meninas, enfim, estar aqui vivenciando algumas experiências com vocês, né? Que é uma experiência, como eu já falei para eles, completamente diferente do que nós fazemos lá. A gente faz ao vivo no âmbito esportivo. Eles vão ter Notícia e... contato com pautas aqui extremamente variadas de coisas que eles não fazem ideia do que está acontecendo, mas que vão ter que se aprofundar para tentar contribuir de alguma maneira, enfim, com essa vivência que eles terão aqui. Então, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Agradecer, né, novamente pelo convite, convidar o pessoal que está nos vendo agora, que tem interesse pelo conteúdo esportivo, que nos veja lá, que acompanhe, ou nas redes sociais ou no YouTube, o trabalho que nós estamos fazendo, anunciar que no ano que vem a gente vai, como te falei aqui, ampliar a nossa área de cobertura no sentido de, além do esportivo, além do Sanfa Esportes, a gente já tem no YouTube um canal chamado Sanfa Play, e tem conteúdo artístico e cultural que o ano que vem ele vai fazer cobertura de eventos artísticos da cidade, eventos independentes, é outra linha, é outro público. Alguém pode se perguntar, por que num canal só? Por que você não cria um canal grande, por assim dizer, grande no sentido de escopo, de alcance, e que tem um nome só? Porque os públicos são diferentes. A galera que quer assistir esporte, ela talvez não queira assistir entretenimento cultural, artístico, como também a galera que vai querer ver noticiário escolar exclusivamente dentro dessa esfera escolar, talvez não queira ver esporte. Exatamente. Então a gente vai ter 3 canais funcionando simultâneos com os mesmos grupos de estudantes. Então a Misaeli, que hoje faz reportagem de quadra, ela vai poder fazer reportagem no IFAL sobre um evento científico que está tendo no IFAL. É outra pegada, ela vai ter que entender de outras coisas, fazer outras perguntas. Se preparar, né? Então, esse outro Sanfra, que é o Sanfra News, ele vem justamente para atender a esse público escolar, de qualquer escola, de qualquer esfera, seja público, particular, privado, estadual, federal, municipal,
que nós possamos, na verdade, trazer para a comunidade palmeirense as iniciativas que estão sendo realizadas dentro desse ambiente escolar, independente de qual seja ele. A gente não vai falar só do Humberto Mendes, vai falar de qualquer escola que tem um evento, que tem alguma coisa para contar dentro desse outro canal, repito, abrangendo e expandindo esses escopos de atuação que a gente tem hoje só com o Sanfra Esportes. Perfeito. É isso. Gente, muito obrigada, viu, por vocês terem tirado um tempo de vocês para estar aqui. Eu estou muito feliz, né? A conversa foi muito agradável, muito informativa, né? O pessoal que está nos assistindo, eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir um pouco bacana e que a gente consiga divulgar, né? A gente vai fazer até os cortes como a gente faz Claro. para ir sair divulgando e a gente vai. E já vamos deixar a próxima conversa agendada com o pessoal da equipe que tiver, quando eles já estiverem aqui Claro, no projeto, claro. né? De repente, com a experiência já iniciada, para ver com esse feedback, da percepção Não é? deles, né? Eu acho que Da diferença do ao vivo, do jornal, a coisa, né? Que a pauta do editorial, aquela coisa toda, enfim. Não é isso? Muito legal. Vamos deixar já combinado, Perfeito. terminar aqui, a gente já ajeita Perfeito. direitinho, né? E só finalizando, deixando, né, reiterando o convite, quem quiser conhecer o conteúdo ao vivo que nós temos, ele fica todo gravado lá. A gente não trouxe esses números aqui, mas a gente já passou de 200 transmissões ao vivo. A gente já passou de 400 horas de transmissão de conteúdo ao vivo. Então é muita coisa, É muita coisa. sabe? Dos mais diferentes contextos que você imaginar, sabe? De estádio, de ginásio, de pista de corrida, do que você imaginar, a gente já fez. E, paralelo a isso, no canal da escola, a gente tem os filmes, principalmente documentários, né? Que são muito legais, são muito bem feitos pelos meninos e meninas, e eu destaco realmente os últimos documentários que eu falei, que são 7 anos em 5 minutos, o De Canto em Canto e o Oásis, o Berço da Esperança. São 3 filmes muito bonitos que acho que muita gente tem que ver, porque contam um pouco da nossa história da cidade de Palmeiras dos Índios também, desses personagens que às vezes estão escondidos no anonimato, mas que são a história da nossa cidade também. E é muito importante, né, a gente saber, como diz, você contextualizar tudo, porque às vezes você conhece a pessoa, mas não conhece a história. E você trazer o que é daqui, porque a gente tá vendo que tem história que às vezes a gente acha que o interessante é só o que está lá fora. Não, é perto da gente, a nossa ali, comunidade, as coisas também acontecem. Verdade. Não é verdade? A gente tem esse olhar, não é só olhar para o distante e às vezes a gente esquece. Pode, não é isso? Ok? Obrigada, viu? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até o final da conversa. E, ó, não esquece, curte lá o canal do YouTube da Tribuna Mix, deixa o like e compartilha muito, 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 viu? Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.